Você já ouviu falar do padrão McDonald's? Não? Então nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o padrão que acerta topos e fundos no mercado. Também vamos falar de dois indicadores extremamente poderosos que estão fazendo o maior sucesso na comunidade de traders dos Estados Unidos. Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje nós vamos falar de três indicadores. O indicador McDonald's que você está vendo aqui na sua tela e dois indicadores que estão fazendo o maior sucesso no mercado dos Estados Unidos. Antes da gente começar o conteúdo, eu quero te lembrar que o nosso serviço de análises gratuitas já está disponível para você se inscrever. E tudo que você tem que fazer é clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, entrar nessa página, colocar os seus dados como e-mail, telefone e primeiro nome, concordar em receber os e-mails e pronto! A partir de agora você vai receber um relatório semanal sobre o Bitcoin e as principais criptomoedas do mercado totalmente de graça. Mas voltando aqui para o nosso indicador, o padrão McDonald's nada mais era do que um meme entre traders mais experientes. Ele se baseia no famoso padrão de topo duplo ou fundo duplo. Esse padrão que, se você conhece alguma coisa de análise gráfica, representa uma exaustão do mercado na parte de cima, nos dizendo que o preço vai ser empurrado para baixo, ou uma exaustão do mercado na parte de baixo, indicando que o preço vai ter a sua reversão e vai para cima. Esses são os famosos topo duplo e fundo duplo. E esses padrões dentro dos traders acabou ganhando um apelido muito carinhoso, o apelido padrão McDonald's. Então, o que alguns traders e programadores fizeram foi basicamente pegar as métricas de topos duplos e fundos duplos e colocar aqui nesse indicador, porém com a aparência do M do McDonald's. Então, eu achei muito interessante esse indicador, por isso que eu estou trazendo aqui para você. E como qualquer padrão de topo duplo ou fundo duplo que se preze, ele funciona da seguinte forma. Se a área de trás, que é essa área que você está vendo aqui, estiver em vermelho, quer dizer que o preço tem uma maior probabilidade de cair, ou seja, de pegar o seu fundo. E esse indicador nos aponta os dois possíveis fundos do preço. O primeiro fundo seria justamente aqui, ou seja, bem no meio desse M do nosso padrão, e o último fundo e o alvo mais plausível seria justamente na base do nosso indicador. E de uma maneira bem simples, esse indicador nos mostra que um possível topo seria justamente nessa faixa superior que está em vermelho e o possível fundo seria na faixa inferior que está em vermelho. E dessa forma, esse indicador consegue ler muito bem quais as projeções de queda do mercado. Já para altas, esse indicador se comporta um pouco diferente. Então perceba que aqui eu estou no mesmo gráfico do Bitcoin, porém em um time frame maior, ou seja, gráfico de 15 minutos. E aqui você já consegue ver a diferença. Perceba que, para projeções de alta, esse indicador se comporta na cor verde com o M do McDonald's, ou seja, um fundo duplo apontando para cima. E como eu falei anteriormente, a primeira projeção é aqui nesse M que pegou exatamente e, como você pode ver, serviu como suporte para o preço continuar subindo, e o último alvo seria no topo do nosso indicador, como já foi pego agora. E o fundo, Narciso, onde ficaria? O fundo ficaria justamente aqui embaixo, onde ele começa a apontar essa cor verde, pois esse é o raio de ação do preço baseado nesse indicador que pega as principais forças do mercado e utiliza em suas métricas. Então esse indicador, apesar de ter um nome meme dentro do mercado cripto, você pode ver que ele é extremamente assertivo. E eu tenho certeza que vai te ajudar a traçar suas projeções no mercado, ou no mínimo, vai ser bem curioso você plotar esse indicador no seu gráfico e ver como ele se comporta. Narciso, onde que eu acho esse indicador? Bom, esse indicador eu vou deixar aberto gratuitamente aqui no nosso grupo aberto do Telegram. Então, tudo que você precisa fazer é entrar no link aqui da descrição do nosso grupo aberto do Telegram e pegar esse indicador que vai estar totalmente disponível para você. O nosso próximo indicador que está fazendo o maior sucesso dentro do mercado dos Estados Unidos é o indicador de nuvem de Ichimoku melhorada. Aqui na minha tela você está vendo a nuvem de Ichimoku convencional.
aquela que todos nós já estamos acostumados. Porém, se eu tirar a nuvem de Shimoku tradicional e plotar a nuvem de Shimoku melhorada, podemos ver que ela tem algumas diferenças bem interessantes. E essa nuvem de Shimoku melhorada, ela foi feita justamente pensando nos iniciantes no mercado de criptomoedas. O primeiro ponto muito legal é que ele oferece pontos de suporte e resistência. Como você está vendo aqui, temos pontos de resistência e pontos de suporte ao longo de todo o preço. Além disso, ela tem uma diferenciação na cor dela, utilizando as cores clássicas do mercado, vermelho para a queda e verde para a alta, onde assim você consegue identificar facilmente quais são as tendências. Por exemplo, perceba que aqui atrás as cores estavam em verdes e realmente estávamos em uma tendência de alta. Agora, aqui ao lado, as cores das nossas linhas já estão em vermelhas, indicando pra gente uma tendência de baixa. E essa pequena modificação torna a leitura para o iniciante de criptomoedas de um indicador que é considerado um pouco mais complexo de uma maneira geral, extremamente simples. Então, o iniciante consegue facilmente plotar esse indicador e perceber que estamos em uma tendência de baixa, perceber que essas linhas de cima, azul e vermelhas, vão servir como resistência e que temos a nossa linha aqui embaixo que possivelmente vai servir como suporte e a base de raio de ação do preço. Porém, como se tudo isso que eu expliquei para você não fosse o suficiente para tornar esse indicador indispensável para você, perceba que aqui ao lado, e eu vou até aproximar aqui para você, nós temos uma tabela dizendo pra gente a principal força do mercado em todas as métricas da nuvem de Shimoku. Exatamente, e essa tabela ela é extremamente poderosa porque ela te dá uma análise completa da nuvem de Shimoku, do que está acontecendo, sem nem mesmo você ter que olhar para o indicador em si. Então, olha como isso é poderoso. Perceba que aqui ao lado nós temos todas as linhas da nuvem de Shimoku, a Tekansei, a Kijun-sei, a Chikou Span e as duas linhas Kumos, e perceba que ele está dizendo a tendência de cada linha dessa, ou seja, Strong, que quer dizer forte, com uma seta apontando para baixo, ou seja, a tendência de forte queda em todas as linhas da nossa nuvem de Shimoku. E logo aqui embaixo ele nos dá o status geral, ou seja, qual a leitura desse indicador, que nesse momento indica uma forte queda para a gente. Então perceba como é sensacional esse indicador. Você tem todas as métricas da nuvem de Shimoku convencional, porém de uma maneira extremamente facilitada, mostrando suportes e resistências e fazendo a modificação da cor da nuvem de Shimoku para você. E você tem uma tabela te dizendo a leitura de cada linha dessa. Sério, esse indicador é um dos mais completos que eu já vi em relação à nuvem de Shimoku, e em relação a indicadores avançados, ele se destaca e muito na frente dos outros. Então, eu consideraria o indicador de nuvem de Shimoku melhorada um indicador essencial e que você deve ter no seu portfólio. E o nosso terceiro indicador, mas não menos importante, é o indicador de quebra de estrutura de mercado. Esse, de fato, é um dos indicadores que mais está fazendo sucesso no mercado dos Estados Unidos. E ele é bem simples de ler, porém, ele é aquele tipo de indicador que te mostra o óbvio que às vezes você não está vendo. Então, o que ele faz é te dizer qual é a estrutura do mercado, e se você me conhece bem e acompanha nosso conteúdo, sabe que a estrutura de mercado é o principal ponto para você ter lucro com seus trades. Se você não entende sobre estrutura de mercado, possivelmente você está perdendo dinheiro nas suas operações. E esse indicador, ele lê com maestria estruturas de mercado. Então, como podemos ver justamente aqui, tivemos uma alta, tivemos um fundo, tivemos uma alta novamente, tivemos um fundo e uma alta novamente. Ou seja, estrutura clara de alta. Perceba que esse indicador nos mostra essa estrutura com essa linha azul aqui, indicando topos e fundos no mercado. E toda vez que ele quebra essa estrutura, ou seja, passa de uma estrutura de alta para uma estrutura de baixa, ele coloca barras de resistência no seu gráfico, que é o caso justamente aqui. Então perceba que a partir desse ponto que eu estou marcando para você, ele identificou uma quebra da estrutura, logo
A partir daqui teremos tendência de baixa e que foi de fato o que aconteceu. Perceba como ele está identificando muito bem topos e fundos descendentes apontando essa estrutura de baixa do mercado. E baseado em fundos anteriores e quebras de estrutura de mercado anteriores, ele também nos diz quais são os pontos de suporte, considerando a análise gráfica e análise técnica tradicional, que no caso é justamente esta região aqui baseado nesse gráfico. Então ele lê pra gente que aqui possivelmente vai se quebrar essa estrutura de baixa. Então olha como fica fácil você operar com esse indicador. Ele é um indicador simples, porém muitas vezes o simples é o que vai colocar um bom lucro no seu bolso. Narciso, onde que eu encontro o indicador de nuvem de Shimoku melhorada e o indicador de quebra de estrutura de mercado? Como eu havia falado para você, o nosso indicador de topo duplo e fundo duplo, ou seja, o indicador McDonald's, vai estar disponível totalmente de graça no nosso grupo do Telegram. Agora, o indicador de nuvem de Shimoku avançada e quebra de estrutura é a nova atualização dos top 15 indicadores lucrativos. Então, se você tem interesse em pegar indicadores avançados que vão aumentar a sua assertividade e vão te dar uma leitura única do mercado, como essas que eu acabei de mostrar para você, clica no link que vai estar aqui na descrição, que você tem um resumo completo de todos os 24 indicadores com as atualizações que fizemos ao longo desses meses. Lembrando que você paga uma única vez e você recebe todas as atualizações totalmente de graça. Então, faça como muitos de nossos inscritos estão tirando uma ótima grana, aumentando a sua assertividade e pegando indicadores poderosos para utilizar no seu dia a dia. Lembrando que quem tem os top 15 recebe um super desconto na mentoria Setups Multiplicadores 2.0 que ainda vamos lançar essa semana. Então, não perde essa oportunidade, clica no primeiro link da descrição e venha ter esses lucrativos indicadores em suas mãos. E claro, não deixe de deixar o like para divulgar o nosso conteúdo, pois eu tenho certeza que o conteúdo do nosso canal vai agregar muito no seu operacional e, consequentemente, o lucro que você está tendo no mercado de criptomoedas. E como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.